Vamos falar de economia aqui no Jornal da Manhã com Alan Gani. Tudo bem, Gani? Bom dia. Bom dia, Colombo. Bom dia a toda a audiência. A economia brasileira cresceu 1,4% no segundo trimestre deste ano. Destaques para a indústria, para o setor de serviços. Foi um bom resultado, melhor do que se esperava ou não, Gani? Foi um bom resultado. O consenso de mercado era 0,9%, o crescimento na margem, ou seja, em relação ao primeiro trimestre de 2024. Então, no segundo tri, a economia brasileira cresce em média 1,4%. O que puxou esse crescimento? Pela ótica da produção, da oferta, destaque para a indústria, que cresceu 2,1%. O setor de serviços, que engloba também o comércio, cresceu 1%, queda na agropecuária de 2,3%. Quando a gente analisa o PIB pela ótica da demanda, para onde está indo esta produção de bens e serviços, o destaque fica para os investimentos, formação bruta de capital fixo, né? Cresceu 1,8%. O que é o investimento? É uma indústria comprando máquina da outra para produzir mais. Houve também destaque para o consumo dos governos. Então, o governo também é um consumidor, né? Ele pode fazer compras, crescimento de 1,3%, consumo das famílias, a gente aqui comprando roupas, celulares, etc., mais 1,3%, e exportações líquidas, que é a diferença entre exportações e importações, crescimento de 1,4%. Uma boa notícia, provavelmente o PIB de 2024 vai ficando mais próximo de um crescimento de 3%, Colombo. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade. Zé Maria, é um bom indicador macroeconômico, muito bom, aliás, pelo que o Gani disse, a previsão era 0,9, deu 1,4, nós estamos nos aproximando dos 3 para o fim do ano, claro, até lá tem chão ainda a ser percorrido, mas os indicadores da macroeconomia, nesse momento, parecem bons. Não é, Gani? A gente tem aí aumento da massa salarial, desemprego em queda, economia crescendo num bom ritmo, a preocupação é com a taxa de juros. Na verdade, assim, vamos separar em dois pilares. Do lado da atividade econômica, os indicadores são bons. A gente tem um crescimento do PIB acima do esperado e uma recuperação no mercado de trabalho. Do lado fiscal, os indicadores não são bons. E isso explica a alta do dólar, piora nas expectativas inflacionárias e alta dos juros. Qual que é a minha preocupação? É que essa parte fiscal aqui, se não houver nenhuma reforma, se a gente não atacar o lado do gasto público, pode prejudicar a atividade econômica. Tem precedente, a gente já viu isso no governo Dilma, né? A taxa de desemprego era menor do que a atual, o crescimento rondava na casa de 3%, mas não cuidamos do fiscal. O que aconteceu? A maior crise econômica da história. Então, é muito importante cuidar do fiscal para a manutenção desses bons índices de atividade econômica. E aí, Zé Maria? Olha, o interessante é que não é especulação, dizem os governantes sempre, a previsão é sempre pessimista, de mercado, de instituições de avaliação de risco, né? Desta vez o IBGE acabou refazendo a sua expectativa diante do crescimento exatamente do PIB. O PIB é importante porque ele soma tudo, né? Toda a economia, de negócios, de vendas e compras, então, e investimentos, então ele é um dado muito importante. Já analisando dias atrás o porquê da subida do dólar, se há dólar no mercado, o Brasil está na balança comercial positiva, ou seja, está vendendo mais do que comprando, isso sobra dólares por aqui. Eu pude ver ali que na importação existem muitos bens de consumo. São maquinários que no futuro acabam gerando empregos. Uma máquina, por mais que ela seja automatizada, sempre vai empregar alguém e produzir, né? E a gente vê o positivo desse número aí, é o crescimento da indústria. Quando a indústria cresce, no futuro ela aquece outros setores, inclusive de serviços, né? Houve uma queda aí na agropecuária, que tem uma participação muito forte na economia brasileira, 40% da economia brasileira gira no chamado agronegócio, que é grande, existem vários setores do agronegócio, e a economia é assim, ela é de ciclos, né? E é preciso aproveitar esses ciclos para fazer o melhor pelo país.
O que a gente vê no momento é de que esses números apresentados aí, índice de desemprego caindo, né, muito, o PIB crescendo e a realidade massacrando, porque no dia a dia as pessoas não estão sentindo essa melhoria da economia. Vão no supermercado e trazem quase nada com todo o salário. Ou seja, fica muito difícil fazer esse acoplamento da economia real com esses números apresentados.